Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Muito boa tarde, muito boa noite. Muito bom dia também. Estamos começando aqui um evento importante dentro da nossa programação jornalística, de divulgação de conteúdo, que é o quadro Saúde e Bem-Estar. Você sabe o que é naturopatia? Você sabe o que significa? Você sabe como se beneficiar, não é, desta terapia integral, natural, enfim. Tudo isso faz parte, não é, de um projeto de divulgação da naturopatia que nós estamos estabelecendo aqui para você como uma consolidação de gravação, de conteúdo, de entretenimento e também, não é, de enciclopédia digital para que você se beneficie. Para isso, quem vai falar é o terapeuta naturopata Alexandre Valença, que está aqui comigo e vai também nos esmiuçar sobre essa questão. Eu vou trazer ele à tela aqui, não é, para que a gente converse e seja bem-vindo, né, aqui ao nosso ecossistema de divulgações. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Miguel. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui para poder levar ao máximo de pessoas essa informação que é muito valiosa. É onde a gente pode mostrar para o povo como é muito mais fácil do que dizem viver bem, se alimentar corretamente e ter uma vida saudável. E com a longevidade a 1000. Isso é importante, né? É como dizia o Lobão, né? Não da mesma maneira, né, de viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, mas quem sabe, né, viver 1000 anos a 1000, não é? Então, Alexandre, o que é... eu vou pedir para te falar como naturopata sobre a tua pessoa, mas primeiro, né, sabermos o que é a naturopatia, o que de onde ele vem, enfim, como é que ela funciona. Claro. A naturopatia, ela faz parte, Miguel, das terapias integrativas, né? A naturopatia, ela engloba muito a parte do bem-estar, da saúde, com coisas naturais. A gente foca muito numa boa alimentação, tá? Uma alimentação saudável, ela é muito mais fácil do que as pessoas imaginam, tá? A gente, além da alimentação, a gente trabalha muito com fitoterápicos e uma nutrição que ela envolve vitaminas, né, sais minerais, enfim, mas a gente nutre muito mais a célula. A gente consegue tratar o nosso organismo como um único organismo, um ciclo corrente. Por quê? A gente trata muito a causa da tua indisposição, não só o sintoma, fazendo com que você não tenha mais mal-estar, fazendo com que você tenha uma qualidade melhor no seu dia a dia, né? Então a gente consegue fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, com que isso faça que você atinja uma grande mudança, mas tudo gradativamente. Sim, esse mal-estar tem uma série de causas, né? Mas para ser um terapeuta nesta área, a gente não tem aqui uma linha de tempo, tá? Eu sou, assim, um curioso por natureza, e eu vou conversando aqui com
com o Alexandre, né, já fazendo assim, inclusive, uma terapia de graça aqui, aproveitando a audiência. Então, se ele me diagnosticar, né, um anormal, vocês me ajudem depois na audiência, né, Alexandre? Enfim, você, para ser um naturopata, precisa estudar, evidentemente, né? Sim. Tem validações, Claro, etc. não. Uhum. Eu fiz primeira formação que eu tive foi no Instituto Viva Melhor do Paraná, tá? E fiz também na faculdade UniBF do Paraná também, justamente nas partes integrativas, para que a gente possa executar essa função, né? Dentro da naturopatia, a gente estuda oleoterapia, argiloterapia, trofoterapia, fisiologia. A gente estuda o corpo desde o seu início, né? Para a gente poder ter essa qualidade para diagnosticar corretamente. E como terapeuta, Miguel, como outras funções, o estudo ele é constante. Mesmo formado, nós estudamos diariamente, porque a gente entende que cada interagente, paciente, eu gosto de chamar interagente, que nós temos que interagir junto, Miguel, para que você tenha êxito no que você veio a me procurar, né? Uhum. A gente estuda porque cada caso é um caso. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você está com dor de cabeça, Miguel. Eu também estou com dor de cabeça. Se nós tomarmos um medicamento X, vai cessar a nossa dor de cabeça. Mas um terapeuta naturopata, o que ele faz? Ele vai descobrir o porquê da sua dor de cabeça. Pode ser que a minha dor de cabeça, Miguel, pode ser do fígado. Me deu dor de cabeça. A sua dor de cabeça pode ser que seja da coluna. Nós tomamos um remédio para dor, cessou a dor. Mas se a gente não tratar a causa, uma semana depois a gente está com a dor novamente. Então, quando a gente consegue tratar a causa dessa dor, a possibilidade de você não ter mais essa dor é muito, muito melhor, né? E não ter consequências também, né, de uma automedicação errada, né? Uma coisa que a gente tem aqui, infelizmente nós aprendemos com os nossos avós, com os nossos pais, é ter a dita farmacinha dentro de casa, né, Miguel? Que isso faz muito mal, porque a gente se automedica desde jovem. Uhum. E eu noto que isso não é bacana, porque tudo isso ele pode ser que não aconteça de te dar esse mal-estar agora, mas um excesso do medicamento, ao decorrer do tempo, ele vai te dar um mal-estar no futuro, tu entendeu? Tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje porque tomaram a vida inteira um determinado medicamento sem saber se realmente poderia tomar aquele medicamento, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. O nome mesmo já diz, né? Drogaria, né? Uma droga, né? Exatamente. Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente precisa ter... Porque hoje em dia se fala muito de longevidade, sabe, Miguel? Mas eu acredito que a longevidade todos nós queremos alcançar. Mas eu sou muito a favor da longevidade, mas com saúde. Porque eu acho que a gente tem que ter saúde, a gente tem tudo para ter saúde. É só a gente fazer algumas escolhas certas, né? E ter pessoas que nos consigam nos orientar, na verdade, né? Uhum. Que hoje a informação ela é muito grande, mas vamos buscar a orientação no local certo. Isso é muito importante. A curadoria correta. Eu gostaria até de esmiuçar algumas partes, né, daquilo que tu falaste como tua formação, né? Oleopatia, falaste? E entre outras, né? Essa que eu lembro, né? O óleo, na verdade, a gente trabalha muito o olfato, né? Uhum. O óleo, ele traz ali, a gente consegue trabalhar com o olfato, ele pode ser um calmante, tá? O próprio óleo, também usado corretamente, usado nas articulações, você vai lubrificar, pode te cessar dores, né? Como tem também a argiloterapia, que é com argila mesmo. Ela é muito usada hoje no Brasil. Obviamente ela é muito boa para dores, para mal-estar, mas ela é muito usada na área da beleza. Ela consegue fazer um tratamento facial fantástico, né? Então, assim, cada paciente a gente consegue, dentro da sua necessidade, usar uma técnica, no caso, né? Uhum. Então a gente consegue, por isso que eu digo, tudo se inicia na primeira conversa, como nós estamos tendo aqui agora, Miguel, para mim poder entender o seu caso. Entendendo o seu caso, entendendo a sua rotina,
que isso é muito importante, tá? Entendendo a sua rotina, o seu dia a dia, a gente consegue fazer um protocolo específico para você, que Sim. não vai te consumir mais tempo, a gente vai adequar o seu tempo. E essa adequação faz parte também de uma leitura de rotina, não somente corporal, mas eu já percebi aqui, como teu amigo e no nosso diálogo, que algumas leituras você já faz pelo hábito da profissão mesmo, né? Por exemplo, já deve ter visto que eu tenho a coluna um pouco de escoliose, provavelmente me daria dor de cabeça, seria uma das causas que você investigaria pela postura, mas também por hábitos, né? Dorme pouco, nós vamos falar das zonas azuis também, que tem, né, coisas importantes nesse sentido muito. De manter. E eu também acho isso, né? Até fiz uma música, eu quero ser um velhinho besta cantando músicas de amor. Porque se for para você estar com demência, com Alzheimer, claro que você não pode ser, eu não sou a favor da eutanásia, sim, mas também não é felicidade, né? A pessoa ela não se sente feliz, na verdade. E um dos motivos que me deixa feliz como terapeuta é você me procurar por uma dificuldade, digamos assim, né, Miguel? E ao final do tratamento eu ver você feliz. Eu ver que você alcançou o que você buscava. E realmente, assim, ó, a gente acordar e transformar o nosso dia feliz, Miguel, ser uma pessoa feliz, a gente consegue ir muito mais longe, tá? Se torna as coisas muito mais fáceis. E uma mentira que contaram para nós, Miguel, que é difícil. Tudo é difícil. Dizem que é difícil comer saudável, dizem que é difícil dormir cedo, dizem que é difícil acordar cedo. Não é. A gente consegue se adaptar, a gente é um povo adaptável. Se a gente for ver, se a gente consegue se adaptar, Miguel, mas se adaptar, que a gente tem um resultado melhor para a gente mesmo, não tem o porquê da gente continuar fazendo os mesmos erros, né? Torna-se difícil quando você não quer. Duas frases, né, que surgiram da música do Jota Quest, né? Um dia feliz às vezes é muito raro, né? Falar é complicado, né? Fácil, extremamente fácil. Mas claro, existem, né, como dissemos, estudos bastante até amplos e até mesmo antigos, né? Para se consolidar uma terapia como a naturopatia, por exemplo, que está em institutos superiores, como tu já citou aí, né? Sim, sim. Na verdade, a questão da naturopatia, como as terapias integrativas, tem terapias que são mais de 5.000 anos que são estudadas, entendeu? Então, assim, tudo hoje, nesse estudo das terapias integrativas, em especial a naturopatia, é anos e anos de estudo de mestres que vão aperfeiçoando no seu dia a dia para a gente ter um resultado melhor. E o mais interessante, Miguel, que são coisas que a gente já sabe, que é uma alimentação correta, uma boa noite de sono e um exercício físico. Lembrando, Miguel, que a gente faz também, a gente vai estudar o seu caso, um exemplo, tá? E a gente vai estudar o seu biotipo. O meu eu acho melhor não, já estou mexendo num caso perdido, né? Mas vou ter que fazer uns estudos mais aprofundados aqui. Eu já caí no sono profundo, não estou brincando. Então, o que acontece, né, Miguel? Então, a gente estuda o Miguel, vamos estudar o Miguel, vamos ver como vamos que ele é, vamos dissecar ele. E dentro disso, Miguel, a gente faz a alimentação adequada para você. Certo. Porque o que acontece? É que nem um remédio a alimentação. Não adianta eu dizer, olha, Miguel, você come isso que vai fazer bem para você, né? E aí você chega, amor, ele me falou para mim comer isso. Aí você chega lá e ela come a mesma coisa. Às vezes o que é um alimento saudável para você, Miguel, não que não seja saudável para outra pessoa, mas não nutre a necessidade que aquela pessoa está tendo. Porque a gente realmente faz um estudo, Miguel, da necessidade que você está precisando daqueles nutrientes, justamente para quê? Para o Miguel atingir os 100% do que ele pode. Sim, aqui filosofando, né, no sentido, as questões, como nós dissemos, vão surgindo, né? Claro. No sentido individual de ser, a gente vive isso no dia a dia, né? Por exemplo, tá tudo bem, tu tem uma air fryer em casa, que é da moda, mas a batata frita na air fryer é horrível, né, para mim. Certo. Mas é saudável, minha esposa nem me deixa usar a fritadeira, mas eu gostaria, entende? Então, quer dizer, nós temos vícios alimentares, né, que torna a coisa mais difícil, né? Então, quer dizer, tem a questão emocional envolvida. Normalmente as pessoas procuram
se curar de doenças já estabelecidas antes, né, de fazer uma prevenção, que a naturopatia também pode ser uma terapia preventiva, Sim. né? A nossa ideia como terapeuta, e principalmente a minha, Miguel, é prevenir. Uhum. É prevenir mesmo, Sim. olha, vamos fazer. E uma coisa que você falou, eu achei muito interessante. A gente tem uma doença, infelizmente, que se chama doença alimentar. Essa doença alimentar, eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que a sua mãe aprendeu com a sua avó, Miguel, Uhum. a fazer feijão com muito sal. Certo. Então ela comeu a vida inteira feijão com muito sal. A sua mãe aprendeu a fazer um feijãozinho gostoso com muito sal. O que o Miguel fez? Comeu feijão com muito sal. É. Aí chega um ponto que você vê assim, não, Alexandre, eu tenho pressão alta porque a minha mãe tinha e a minha avó tinha. E, na verdade, a pressão alta de vocês não é hereditária, é pela questão do sal. Então, essa reeducação alimentar, Miguel, salva vidas, tu entendeu? Tu Sim. consegue adequar, tu consegue... hoje tu faz um alimento com muito sabor, com especiarias, com temperos corretos. Perfeito. Né? Então, é isso que a gente explica e receita para o interagente, para o nosso paciente, para ele ter essa qualidade de vida. Uhum. Né? Eu tenho pacientes que hoje não abrem mão de cozinhar na casa deles para saber exatamente qual alimento que eles estão comendo, porque eles se sentem mais ativos, porque você, por exemplo, você almoçar, Miguel, você tem que entender o seu corpo. Sim. Eu sinto sono, eu fico cansado, eu fico agitado. Então, assim, sempre após as principais refeições, é muito interessante que a gente se autoexamine para entender. Porque a gente fez a alimentação, a gente almoçou, a gente não pode sentir canseira. Se sentiu muita canseira, aquela exaustão, você está acabando de nutrir o seu corpo. Como que você está sentindo essa canseira, né? Então a gente tem que se entender também. Interessantíssimo, né? E aí ainda nessa questão, ainda voltando uma casinha, Alexandre, né? No sentido de que eu lembrei também, que queria citar, não quis citar duas referências musicais imediatas uma da outra, mas tem uma do Raul Seixas que diz exatamente isso: o que eu como a pratos plenos, bem pode ser o seu veneno, né? Mas como vai você saber sem provar, ele diz que aí já é um pouco kamikaze, um pouco suicida, né? Eu diria, no sentido de viver com qualidade indefinidamente, né? Quem sabe mais de 100 anos, que é a nossa média atual, já foi 30, já foi 40, né? Hoje nós temos, né, uma possibilidade de ter acesso. E aí, quando tu falavas, por exemplo, o que serve para mim não serve para minha esposa, é bom esmiuçar também, porque eu sou homem, os meus hormônios são diferentes, né? A minha genética é diferente, eu não parei nenhum filho, né? Não tenho problemas, né, que as mulheres não têm útero, tudo isso conta, né? Sim. Hoje, na verdade, assim, tanto homem quanto mulher, nós temos mudanças na nossa vida, né? E a mulher, ela tem mais mudanças do que o homem. Até que nem você falou, a própria questão hormonal, né? E a mulher, criança é uma coisa, adolescente, né? Após ser mãe, ela muda o sistema dela, né? Ela muda o corpo dela, e essa mudança no corpo dela, às vezes, causa até um desconforto para ela. E aí a gente consegue adequar essa alimentação justamente para quê? Para trabalhar bem essa parte hormonal dela, justamente para ela se sentir a mulher que ela era, tu entendeu, Miguel? Porque às vezes ela se sente, pô, mudou, engordei, muitas vezes a rotina dela após uma criança, ela já não dorme direito, ela não se alimenta direito. Então tem toda uma consequência que às vezes demora mais de ano para ela conseguir retornar ao que ela era. E isso a gente está aqui justamente para auxiliar a pessoa nesse sentido, tu entendeu? O homem também, após uma certa idade, a gente baixa, isso é normal, a gente baixa a nossa testosterona, tá? Que é um hormônio muito importante. E às vezes também a gente, geralmente após os 35, 40 anos, mais ou menos, Miguel, a gente cria uma barriguinha. E essa barriguinha que a gente cria justamente pela baixa testosterona, entre outros hormônios. Então a gente tem que fazer essa reposição corretamente. E o mais interessante é que a gente não precisa fazer
farmacologicamente. A gente está precisando, claro, com fitoterápicos, com vitaminas, porque hoje está muito difícil a gente absorver dos alimentos todas as vitaminas sem uma reposição, né, Miguel? Sim, tem a questão dos processados, né? Sim. E também nessa questão do masculino, as mulheres têm a queda hormonal, homens, né, pelo que eu sei, né, perdem também tanto quanto cálcio, quanto também a massa muscular, a própria, muitas vezes, né, queda hormonal da testosterona não acompanha a libido do mental, muitas vezes do homem, que continua querendo fazer o seu corpo funcionar, não consegue, e às vezes apela, né, para coisas que vão afetar o coração, como né, os estimulantes sexuais, que virou moda, né, tudo isso são falando de saúde, né, Alexandre? Tem alguns medicamentos que eu não aconselho de maneira alguma, mesmo que eu não fosse naturopata, eu não ficaria, né? Claro. Sim, sim. O que acontece, Miguel? A gente tem a necessidade de atingir o rápido. Exato. Mas aí é aquilo que nós estávamos falando, o que é bom para um, às vezes não é para outro. Mas o fulano tomou isso, vou tomar também. Uhum. Né? Isso é um mal muito grande, porque o nosso corpo, ele é perfeito, tá? Uhum. Ele trabalha adequadamente, ele gera todos os hormônios, as vitaminas, ele consegue fazer todo um processo correto. Tá? Por isso que a gente tem que ter a alimentação justamente para ter a absorção correta. Se não tiver, você também pode se alimentar corretamente, mas se o seu organismo não estiver absorvendo, Miguel, não vai resolver. Vai excretar tudo. Vai excretar tudo. Então, o que acontece? A gente tem que ter um cuidado, procurar um bom profissional para ter um resultado certo. Porque não adianta você hoje, por exemplo, você ter aumentar ali o seu libido farmacologicamente e o seu corpo não produzir. Porque teu corpo ele tem que produzir. Entendi. Né? A mesma coisa a testosterona. A gente tem como aumentar, tanto com fitoterápicos quanto com alimentação, a testosterona, mas é aquele impulso para o seu corpo continuar produzindo a testosterona. Sim. Caso contrário, você não pode ficar refém, Miguel, de todo mês ir lá e injetar. Entendi. Usar como um apêndice de uma glândula artificial, como se fosse. Exatamente. Sim, né, que excreta hormônios, né? Exatamente. Pro sangue. Isso vai fazer um efeito rebote. Então, assim, o efeito rebote seria inutilizar totalmente. Exatamente. Tanto que tem estudos ali digamos, não vou falar o remédio, mas todo mundo sabe que o homem anda tomando... O Viagra, não é? O Viagra já foi. Eu nunca tomei nenhum desses. Esse dali, no caso... Tem outro que é... Como é que é? Tá ali. Tadalafila. Isso é um remédio também, eu ouvi falar. Eu acho que é... Não é mentira, tá? Sou um senhor, mas eu não tomei, não precisei. O que acontece? Eu acho que se a pessoa precisar da necessidade, tome, consulte seu médico primeiro. Exatamente. E a esposa, né? Principalmente, a esposa pode achar que está perdendo, porque tem questões psicológicas, a pessoa pode achar que está perdendo a atratividade, a pessoa. Na verdade, não é, isso aí é fisiológico da pessoa, né? O que acontece? Eu vejo pessoas, às vezes a gente ouvir falando, jovens de 25, 30 anos tomando, Miguel. Não vai te dar esse problema agora, mas tu imagina daqui 5, 10 anos, isso aí vai dar uma disfunção hormonal para a pessoa, né? Porque querem também um super desempenho, né? Não é amor, né? É outra coisa que a gente sabe bem, né? Sim, mas aí... Que é um problema, assim, social, de comportamento, né? Exatamente. É aquela informação errada, desviada, digamos assim. Porque hoje, com o celular, digamos assim, com a internet, é muito bom. Você tem uma informação ampla, né, Miguel? Você tem muita informação, mas o que muda muito é aonde buscar essa informação. Porque no nosso tempo, no meu, né, eu tenho 57 anos, meu pai, meus avós, e do gaúcho mesmo, o orgulho é ter natural, sabe? É ser forte, né, como um carvalho, e claro que havia né, muito empirismo nisso, né, não tinha aí também algo mais direcionado. Por exemplo, né, a gente aqui vai falando do ping-pong de gêneros, inclusive, né? Focando homem e mulher, é claro, porque não quer dizer que os outros gêneros não sejam, mas biologicamente baseados originalmente nisso, né? Tem as questões intestinais, por exemplo, que a mulher sofre mais do que o homem, mas o homem também sofre, né? E eu queria também dar um exemplo antes, enquanto você falava, me surgiu, por exemplo, num caso de que você vai repor, num caso, cálcio.
né? Mas você toma café em excesso, que é diurético, você vai eliminar uma boa parcela de cálcio pela urina, então o tratamento não vai fazer efeito. Essa é a matemática, Alexandre? Eu pergunto, tá? Não estou afirmando nada. O que acontece? Vamos imaginar que você precisa, então, fazer essa reposição, né, Miguel? Então, o que acontece? Tem alguns casos que a gente faz o quê? Vamos estudar o Miguel, que eu falei antes, e a gente vai fazer, Miguel, qual que é a quantidade de café que você toma por dia? Sim. Digamos assim, a gente diminui, né, Miguel? Porque o café, infelizmente, eu gosto de café, mas eu fico muitos dias sem tomar café. Mas uma boa parte das pessoas, ela tem um vício no café. É o costume de tomar, né, Miguel? É um vício mesmo. É um vício. Além do costume. Isso. Porque só para diferenciar o vício do costume, o vício não pode fazer falta. O costume, se tu tomar, tomou, se não tomar, tudo bem. Exatamente. Então, o que acontece? Eu passo para ele, Miguel, você realmente está com uma deficiência muito grande de cálcio. Se você não tomar o cálcio ou não repor agora, vai acontecer isso, isso e isso. Então, o que acontece? A gente faz uma reeducação para que você diminua ou cesse, pelo menos, o café por alguns dias, né, Miguel? Justamente para a gente conseguir repor esse cálcio e automaticamente, como a gente conhece o nosso próprio corpo, tu vai se sentir melhor, tu entendeu? Tu vai sentir que valeu a pena essa troca, né? Outra coisa que eu achei muito interessante, muito importante, que eu gostaria de falar, Miguel, nem você falou ali da alimentação, né? Às vezes você se alimenta corretamente, mas você não tem a absorção correta do seu alimento. Então, às vezes, não é nem só o que você come, mas é como você come, horários que você come, tá? Porque as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, Miguel, de emagrecer. Né? Agora tem uma polêmica bem ampla aí, né? Que não sei se tu pode falar ou não, mas de querer emagrecer a qualquer preço, inclusive, né? Completando. O que eu costumo fazer, que eu tenho exemplos dos meus pacientes ali que eu acho o máximo. Além deles aprenderem a se alimentar corretamente, eles vêm para mim assim, Alexandre, tu é a minha última esperança para emagrecer. Eu digo, mas como assim? Não, porque eu emagreço, engordo. Emagreço, engordo. Eu digo, bom, pelo menos a gente já sabe que tu tem o efeito sanfona. Vamos descobrir como você sabe esse efeito sanfona. Afinar essa gaita aí. Exatamente. Então, o que acontece? Primeiro, a gente trabalha o sistema digestivo dela, ou seja, comer, fazer a digestão correta. Quando conseguimos fazer esse sistema digestivo funcionar, aí sim a gente vem com uma adequação no alimento para aquela pessoa. Porque aí você mudou o paradigma. Realmente, normalmente a pessoa para de comer, aí entra em crise de abstinência alimentar, para de fazer a dieta, volta a comer e tenta recuperar sem perceber o que comeu antes. Eu atendi uma paciente esses tempo atrás ali que ela assim, Alexandre, tem alguma coisa errada aqui nessa receita que tu me passou. Eu digo, não, o que está de errado, né? Ela achou que era uma receita de bolo, será? Quase isso. Ela assim, não, mas tu tá mandando eu comer 6 vezes no dia. Mas você tem que comer. Mas eu quero emagrecer. Eu digo, mas justamente, você vai comer o que o seu corpo necessita e você vai emagrecer. Resumindo, ela disse assim, Alexandre, eu vou continuar comendo. Porque ela assim, antigamente eu fazia o quê? Eu parava de comer, porque aí naquela primeira semana você consegue emagrecer um pouco, né? Só que aí tem um outro efeito. O teu corpo, ele pensa assim, Miguel, você comeu hoje meio-dia, agora são 6 horas da tarde, tu não comeu ainda. Você não vai expulsar a comida que você não precisa mais, Miguel. O seu corpo, ele vai segurar aquela comida, porque ele pensa, eu não sei a próxima refeição que o Miguel vai fazer. Isso é antropológico, né? Exatamente. Então eu vou segurar para não evitar. Agora, aí pode começar a dar um problema no peristaltismo, vamos dizer, no movimento intestinal, começa a ressecar. Por quê? Não estou trabalhando, a água vai evaporar, vai ser absorvida pelas células. Na hora de sair também, o alimento vai ser um problema, né, de fissuras, ressecamento, hemorroidas. Veja como tudo é holístico mesmo, né? Hoje, na verdade, então o que acontece? Quando você come mais vezes seguidas, adequadamente, o que acontece? Tu não sente necessidade de comer açúcar toda hora, porque, querendo ou não, o açúcar ele é um dos primeiros que gera energia no corpo. Instantaneamente. Tá? Exatamente.
E o que acontece? Quando você tem uma nutrição correta para o seu organismo, você come nas horas certas, tá? E outra coisa, você consegue ir ao banheiro corretamente, tá? Porque não é viável, Miguel. É inaceitável, na verdade, uma pessoa que fica 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Isso não é fisiologicamente correto. Sem ir aos pés, né? Urinar. Não, urinar automaticamente a gente consegue. A não ser que tenha um problema renal, né? Daí... Exatamente, que também é um absurdo, tá? A pessoa que não bebe água hoje em dia, tá? Sim. Então, assim, isso a gente explica corretamente. Eu, particularmente, explico muito, olha, o ideal é que você tome X de água. Esse X significa por pessoa também? Por pessoa também. Não é uma fórmula pronta. Não, o que acontece? A gente faz o quê, Miguel? A gente faz a altura da pessoa e quantos quilos a pessoa está pesando. Dentro daquele cálculo, a gente consegue fazer um cálculo correto de, olha, você precisa tomar X de água. E também tem Sair da tela para tomar um café aqui, tá? Boa! Desculpa. Não, fica à vontade. E o que acontece? E detalhe também, tá, Miguel? Por exemplo, vamos que eu faça o teu cálculo, Miguel. Miguel, você tem que tomar 3 litros de água do dia. O que acontece? Eu não vou chegar e falar assim, Miguel, a partir de amanhã você tem que tomar 3 litros de água. A gente faz gradativamente, até porque o teu corpo ele tem que adaptar a essa água. E detalhe também, tá, Miguel? Não adianta você pegar uma garrafa de 3 litros tomar tudo. E tomar tudo. E não tem uma questão... E tem uma questão também logística, né? De ergonômica, eu diria, de trabalho, né? Não sei se ergonômica é o termo certo, mas a gente trabalha. Por exemplo, a pessoa não pode parar toda hora para ir no banheiro, se ela tiver uma incontinência, se ela beber água, e se tiver algum problema de diurético natural, né? Tudo isso é aquilo que eu te falei. Tudo isso, como cada interagente ali, ele é caso único, a caso, né? Caso a caso, exatamente. O que não pode também, quando você for beber água, quando você beber água, você está sentindo muita sede, tá? Porque já é tarde. É que nem o carro, o radiador já baixou muito a água, já está fervendo, tu entendeu? Então o ideal seria assim, somar 3 litros, 1 litro de manhã, 1 litro de tarde e 1 litro final do dia para noite, tu entendeu? Isso ressaltando para que você que está nos ouvindo que não é uma fórmula, é um exemplo num caso pessoal. Pode ser que a pessoa de menos tamanho tenha que tomar 1,5 litro, uma criança. Tem que tomar cuidado que hoje fórmulas prontas é muito fácil. Né? Outra coisa que eu falo, é muito importante, muito bacana as informações pela internet via celular, tá, Miguel? Mas temos que ter muito cuidado, a gente tem que... Porque não é toda a informação que tem na internet ali que é para todos os casos, né? Não. A internet, eu acho que é a pior das consultoras, né? Porque se tu não tiver uma curadoria, ela é boa como conhecimento geral. Conhecimento geral, cultura, aí tudo bem, você quer assistir um filme. Agora, para ter respostas, né, filosóficas, técnicas, de saúde, então nem se fala. Que você vai aplicar em si mesmo, que é o teu corpo ou em alguém da tua família, é um momento único, né? Difícil. Eu queria dizer uma palavra pior que único, que é uma ignorância da gente, né, como pessoa, né? Não, mas eu vi. Não, mas peraí, como eu te perguntei aqui no começo do programa, Alexandre Valença, terapeuta, formado em tal lugar, com tal validação, né? Isso tudo é importantíssimo, né? E como eu te falei também, né, Miguel? Mesmo já tendo essa formação, a gente estuda diariamente, tá? A gente está sempre se aprofundando justamente porque a mudança do nosso organismo também é rápida, tá, Miguel? Sim. Então, o que acontece também? Cada caso estudado. Não é assim, olha, não é uma fórmula para todos, tá? E outra coisa, a gente faz mudanças sutis, Miguel, para que você possa também adaptar o seu corpo a essa nova mudança. Porque aí é que funciona. Porque às vezes o que não acontece é a proibição. Miguel, você não pode mais tomar café. Miguel, você não pode isso. Miguel, você não pode mais jantar à noite. Então são coisas que a gente tem que dosar. Aí tu vai dizer pro terapeuta, mas já sou casado, isso aí já me disseram. Já tem quem me mande. Já tem quem me diz isso. Então. Não, aí, claro, já cria um sentimento de rejeição. O ser humano é muito libertino, entre aspas, né? Livre. Não gosta de nada, é proibido proibir, né? Mesmo que seja contra si mesmo. Né? Tem gente que faz o efeito contrário ainda, né? É uma coisa... Tem um remédio aí
que está sendo usado ultimamente para emagrecer. Sim, as canetas emagrecedoras, essa? É isso, mas para você ter uma ideia, eu vi uma reportagem, Miguel, que eu achei um máximo do médico, ele falando que já tem pessoas que estão conseguindo, Miguel, enganar a caneta. Porque a gente não quer, a pessoa às vezes, digamos, às vezes, Miguel, ela quer emagrecer, mas o inconsciente dela não quer emagrecer. Ela tá feliz daquele jeitinho que ela tá ali. Muitas das vezes ela quer emagrecer para os outros, porque ela gosta de se sentir bem. Exatamente. Vamos aqui, por estereótipos de estética, por conceitos sociais, por moda. Porque pessoas gordas na Idade Média eram consideradas saudáveis. O que não quer dizer que seja, cada caso é um caso. E não necessariamente, Miguel, que uma pessoa que seja gordinha, tá? Ela não significa que ela seja doente, tá? Exato. Ela faz o exame dela, ela tá 100%. Mais saudável, muitas vezes, do que uma pessoa magra. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, todo essa atenção para aquela pessoa, para a gente possa entender realmente o porquê que ela está ali conosco, para a gente poder passar o melhor que a gente possa para ela também alcançar os objetivos dela. Claro. Que esse é o importante. Porque, que nem eu te falo, todo mundo quer ter qualidade. E essa qualidade, Miguel, ela tem algumas mudanças que são viáveis para nós mesmos. E emocionais complementares. O Jô Soares é um exemplo disso. Antes também eu tinha esquecido uma citação, quando tu falaste que a gente tem que avaliar, por exemplo, o tipo de alimento que você come em determinada refeição e como você se sente ao fazer a digestão, né? Imediatamente me veio a referência dos tios do churrasco na praia. Mas tudo bem, tinha cerveja junto, né? Tinha que você não tinha compromisso de trabalho, mas comia, né, 1 quilo de carne e dormia a tarde toda para fazer a digestão, né? Ficava pesado, cansado. Claro que se estivesse no trabalho seria um outro comportamento, mas é um exemplo. O Gandhi, né, citou exatamente isso, né, que ele sentia diferenças sensíveis conforme ele se alimentava no comportamento dele, e aos poucos, naturalmente, ele fez essa classificação. Mas era o Gandhi, né, então não precisava, né, de nosso papo aqui. Claro. Mas é um exemplo interessante, né? Sim, tem alimentos que nos deixam, que nem nós estávamos falando antes, tem uns alimentos que nos deixam mais cansados, para baixo, como tem alimentos que nos dão ênfase, que dão energia, que isso é fantástico. O que a gente tem que aprender é qual momento comer esse alimento. E que seja natural também, né? Claro. Sim, com certeza. Não vai comer, dizem que no carnaval come um vatapá, depois não recupera a cura da ressaca. Bom, tudo bem. E tem uma outra questão também, dessa questão emocional, Alexandre, que tu falaste, que na naturopatia entra muita questão psicológica, pelo que vejo. Sim. O Jô Soares, em algum momento da vida dele, emagreceu. Mas ele perdeu, inclusive, carisma. As pessoas gostavam dele. Sim. E então ele passou a entender que aquilo fazia parte também de todo um conjunto social. No caso dele, ali era o personagem dele que tinha que ser daquela forma também, assim, né? Digamos. Exato. E um biotipo também da pessoa, por exemplo, muita gente vai querer emagrecer sem ter essa gradatividade que tu citas, e é importante que o pessoal volte e entenda o conjunto daqui da nossa conversa. Tem outras questões, sobras de pele, questões plásticas, questões de manutenção, né? Daqui a pouco não basta usar a caneta emagrecedora e acabou. O que acontece, Miguel? Como a gente faz todo esse trabalho, tá? Porque ele é muito mais amplo do que a gente está conversando aqui. Isso aqui é uma maneira para a pessoa ter uma noção de como pode ser feito. Tá, perfeito. Miguel? Mas o que acontece? A gente vai trabalhar, que nem eu lhe falei antes, sistema digestivo. E a gente vai fazer também, como vai ter um alimento correto, a gente consegue trabalhar a elasticidade do nosso corpo. Certo. Ou seja, não natural. Fica natural, exatamente. Por quê? Geralmente, quando sobra muita pele, o que acontece? É aquela coisa, você tá com um X de peso, digamos, se for a questão do peso, e você perdeu, assim, questão de um mês ali, 40, 50 quilos. Vai sobrar essa pele, tu entendeu? Então, assim, quando você consegue fazer gradativamente de uma maneira correta, o organismo vai absorver naturalmente. Exatamente. Porque aí também, assim, já foi em vários estudos, Miguel, que é ideal você fazer um exercício físico. Tá? De acordo com a idade também, né? Lembrando que exercício físico não é só academia, tá? Não é só musculação. Isso. Né?
Pode ser caminhada, bicicleta, pode ser um esporte, um futebol, um vôlei. Adequado à idade, né? Adequado à idade, exatamente. E suas limitações, né? Tu não vai botar uma pessoa subir corda, pular, se não, né? Mas enfim, o que acontece? Quando você faz esse exercício e você tem junto com a alimentação, aí funciona. Sim. Tanto que o exercício físico, mestres, doutorados em educação física, eles botam que é de 70% a 80% a academia funciona em questão da alimentação. Uhum. Então, você tendo essa alimentação adequada, você vai longe, né? Certo. E aí, Alexandre, né, apresentando aqui nosso quadro Saúde e Bem-Estar, nós seguimos também trazendo ideias importantes, né, para uma boa manutenção da sua personalidade, né, psicológica e física, porque ainda vale, eu acho, né, o princípio grego mente sã, corpo são e vice-versa, né? Sim. Hoje, na verdade, até a gente faz parte aqui, Miguel, de um projeto aqui junto na faculdade no Cizemar, que é o Spirit Hub, que eu acho muito interessante, que é o quê? Corpo, mente, porque eles andam junto, não adianta a gente tratar o corpo e a mente está confusa. E o que acontece? Então a gente faz todo esse trabalho, porque você não tem noção, Miguel, por exemplo, assim como um exercício físico que a gente está mais conhecendo faz uma diferença, mas um outro importantíssimo, yoga, meditação, aulas de dança, tudo isso faz os hormônios, serotonina, dopamina, tudo melhora. Certo. Então a gente tem que estimular para ter um resultado correto, tu entendeu? Sim. Então o bem-estar, saúde e bem-estar, ele abrange tudo que faz bem para o nosso organismo e para o nosso corpo. Tá? Outra coisa que é muito interessante também é a gente ter um tempo no dia a dia, Miguel, pra gente. Certo. Tu entendeu? Isso faz uma melhora importantíssima nos nossos tratamentos, tu entendeu? Sim. Porque o nosso maior ativo, o nosso melhor ativo e maior ativo é o nosso corpo, é o nosso bem-estar. O tempo para nós significaria fazer o que você gosta, ficar em silêncio, assistir um filme, não fazer nada. Exatamente. Eu vi uma reportagem de um ator que eu achei fantástico. Perguntaram para ele, Miguel, o que ele gostava de fazer? Ele, nada. Mas como assim? Nada. Sim. Tava no seu dia de folga, o que você faz? Nada. O que ele faz? Eu levanto da minha cama, eu sento no meu sofá e fico sentado. Ele assim, é o meu dia perfeito. Então o que acontece? A gente nos entendermos e fazermos o que a gente gosta, isso dá ânimo e causa um efeito fantástico que se chama felicidade. Sim. Para felicidade, a gente estando feliz, isso aí já tem estudos que a pessoa, além de ir mais longe na longevidade, a gente tem que ter objetivos. E automaticamente esses objetivos, Miguel, um deles tem que ser a nossa felicidade. A gente estando feliz, Miguel, você trabalha com mais ânimo, você faz o que você gosta e você transmite isso. Porque nós vivemos num paradoxo, né, atualmente, que é sobreviver para ser feliz ou ser feliz para sobreviver, né? Muita gente está projetando a felicidade lá para depois da aposentadoria, nem vai chegar muitas vezes por causa do ritmo acelerado, precisa uma equação. Nós comentamos num outro programa que nos afastamos como seres humanos da questão natural, né? Nós somos muito urbanos em grande parte, né? Algumas propriedades rurais têm uma alimentação muito mais saudável justamente por causa disso, né? De produzir o alimento, menos agrotóxico, etc. Nós, na vida urbana, precisa, neste caso, uma equação específica até, né? Às vezes. Sim. E que nem eu te falo, né? Às vezes, se a gente puder não consumir embutidos, não consumir temperos processados, já dá uma diferença muito grande. Você nota, se você consegue fazer isso por uma semana, Miguel, na outra semana você não quer, porque você vai notar o seu paladar, Miguel, ele é outro. Sim. Você consegue voltar ao que era para ser, tu entendeu? Sim. Só que infelizmente a gente, que nem eu lhe falei, é contado uma mentira para nós a vida inteira, que é difícil. Não é difícil. Não, é uma questão de querer mesmo. Mas aí, por exemplo, numa consulta, tu faz também toda uma questão psicológica, né? De um diálogo
né, de compreensão, né, sobre o que a pessoa considera. Inclusive, eu pergunto, um atendimento e uma transição, um tratamento, né, que possa ser usado. Como tu disseste, os ultraprocessados ou esses alimentos que citaste não oferecem todo o compêndio de vitaminas que o organismo precisa, né? Então também tem que ser feita essa leitura. Na verdade, que nem eu te falei, tudo se inicia, né, Miguel, na primeira consulta, onde eu vou conseguir entender as suas dores e as suas necessidades. Dentro disso, a gente faz a gente esboça para a pessoa um tratamento e foca no que ela precisa de atender no primeiro. O primeiro passo é ali. Ou pode ser tanto emocional, como pode ser fisiológico, né? Sim. A gente vê a primeira necessidade da pessoa. Porque muitas das vezes, um anda lado a lado com o outro, né, Miguel? Sim. Eu atendi uma jovem senhora que ela estava com foco em emagrecer, né? E eu fiz a primeira consulta e eu entendi, Miguel, que na verdade ela estava triste. Ela andava muito triste com problemas pessoais. E aí eu consegui fazer com vitaminas, que eu vi que aí já começa a baixar muito certas vitaminas, né? Ela animou. Hoje ela é uma pessoa totalmente diferente. Hoje ela faz exercício ao natural, ela se alimenta corretamente, e a parte emocional, ela superou, vou te dizer que uns 70%, 80% Perfeito. do que ela precisava ali. Porque tem uma coisa, Miguel, que é muito importante, que a gente não aprende de pequeno. A gente escuta muito, mas não aprende. É falar não. A gente escuta muito não, mas a gente tem uma certa dificuldade em dizer não. E cada vez que a gente diz não, a gente se sente culpado. Então, quando a gente entende que às vezes a gente tem que dizer esse não, a gente consegue progredir na nossa vida nesse sentido. Porque a saúde, a parte psicológica, ela influencia muito na nossa saúde, mas muito mesmo. Nós comentamos também, Alexandre, em off, para citarmos aqui, e em comum assistimos não sei se ainda está disponível na Netflix, que são as Zonas Azuis, né, que se não me engano tinha lá no Japão, né, Okinawa, no Japão, né, se não me engano também foi citado até a própria Veranópolis aqui, município aqui gaúcho, né, uma cidade italiana na Sicília. Eu vi o documentário e coincidentemente, né, tu citaste, e aí eles foram estudar isso, né, por que aquelas pessoas viviam bem e viviam mais que 100 anos, muitas pessoas, homens e mulheres com mais de 100 anos, né. Sim. Eu vi o documentário, achei muito interessante, e te resumindo sobre o documentário, muitas das cidades, eles abandonaram os carros, Miguel, e começaram a fazer alguns trajetos a pé. Perfeito. Né? Além de fazer esse exercício a pé, eles começaram a fazer alimentação, de eles fazerem a própria alimentação, né? Plantar a própria alimentação. E uma coisa muito interessante, que uma parte dos episódios lá que eu vi, são objetivos, Miguel. Isso. Eles tinham muitos objetivos. Achei até interessante que um deles tinha um objetivo de levar o neto nos ombros. Então ele começou a fazer exercício físico, se alimentar mais, justamente para poder pegar o neto e carregar nos ombros. Então esses objetivos, a gente tem que ter esses objetivos diários. Não só, obviamente, com netos, com filhos, mas perfeito. Se sentir... A pessoa, quando ela se sente útil, ela vai mais longe, ela cria essa força interior dela. Exato. Algumas cidades, né, citadas, por exemplo, tinham algum aclive, né, algum declivezinho que eles subiam, desciam, alguns degraus, naturalmente, né? Depois, claro, foram incluindo outras atividades, não são super atletas, não é super alimentação, é muito interessante essa questão, né? Zonas azuis. Essa questão também que eles estavam falando, que alguns falaram, eles começaram com 10 minutos por dia, Miguel, fazendo exercíciozinho, e automaticamente você via que seu corpo melhorava, aquelas dores no joelho começaram a cessar, né? Automaticamente você consegue, a sua respiração começa a melhorar, ou seja,
a funcionabilidade do seu corpo, ela aumenta muito. Sim. Né? E uma outra coisa que é muito interessante, que eles criam comunidades. Viver em grupo, né? Exatamente. Isso eu acho que é essencial também, né? Com objetivos em comum, Miguel. Sim, legal. Porque, de certa forma, um acaba motivando o outro, tu entendeu? Sim. Quando você tem um objetivo, você vive numa comunidade, aí a tendência é que você tenha hábitos saudáveis, né? Porque talvez isso seja possível se replicar nos grandes centros urbanos em pequenas comunidades regionais de bairros, né? Sim, eu acredito muito que a gente consiga, por exemplo, aqui em Caxias, é aquela coisa, a gente começa no nosso bairro e vai expandindo, tu entendeu? A gente consegue ir expandindo. Porque se você for ver, tem a cidade de Veranópolis, pô, é uma cidade. E ela toda ela é envolvida com isso, tu entendeu, Miguel? Então não é difícil. Eu acho que o interessante é começar. Exato. Quando você começa a divulgar para um, para outro. E a gente acaba se tornando o próprio exemplo para outras pessoas. Exato. Muita gente que eu já conversei desmistificou, né, a questão que mover é desgastar. Mover é fortalecer, é lei do uso e desuso, não é? Fazer exercício mental, fazer exercício físico dentro das possibilidades, uma boa alimentação, como nós estamos conversando aqui com o Alexandre, né, que é naturopata, e ainda voltando uma casinha para citar, quando tu falaste do caso da tristeza, que pode ser um fator externo, mas pode ser uma descompensação química, né, do organismo também, né? O que acontece? Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, Miguel. Por exemplo, assim, a pessoa sabe realmente o que é ansiedade, né? Acho que não. Ou a pessoa sabe exatamente a diferença da ansiedade para tristeza. E como controlar isso, né? Exatamente. Ou ainda mais, a diferença de tristeza para depressão. Então a gente tem assim que às vezes as pessoas confundem muito, Miguel. Então, justamente. E só para complementar, e como um ponteiro, né? Por exemplo, surgiu aqui a metáfora do ponteiro do carro. Depressão está quase na reserva. Aí você vai lá, passa do normal e vai para a euforia. O medidor da temperatura, né? Tá muito frio. Passou do médio e vai para o quente. Então já é um bipolar. Pode acontecer da pessoa, mas assim, a gente não nasce com essa disfunção nossa, então a gente tem como ajustar ela, tu entendeu, Miguel? Sim. E muitas das vezes, Miguel, realmente são faltas de vitaminas, tá? São faltas de nutrientes que a gente tem. Sim. Então, o que acontece? Eu, no meu caso mesmo, eu faço biorressonância magnética, que é o quê? Ela faz uma medição da tua frequência, onde essa biorressonância ela entende que cada órgão tem uma frequência, tem um banco de dados imenso, onde a gente consegue ver se tem alguma diferença em alguma coisa desses órgãos e se está faltando essas vitaminas. Perfeito. Porque às vezes, assim, você volta a te falar, você tem uma alimentação correta, mas está te faltando a vitamina, que vai fazer a metabolização no teu corpo, não vai te resolver. É tipo feijoada com laranja, né? Basicamente, né? Sim, é um instinto natural, né? do ser humano, né? E detalhe, outra... Porque, só para explicar, né? Explica você, a laranja serve como catalisador do ferro que tem no feijão, né? Exatamente. É que nem ali, a gente tem muita gente que usa, por exemplo, o açafrão, que é muito conhecido. O açafrão, ele funciona muito bem, mas você quer uma qualidade melhor, você tem que consumir ele com um pouquinho de pimenta do reino. Ele vai ativar o açafrão para te ter um resultado melhor. Exato. Né? O feijão é a mesma coisa. Você pode comer todos os dias feijão, mas se você não tiver alguma coisa para transportar os nutrientes do feijão, ele não vai te quebrar funcionar. As moléculas e fazer isso se transformar, né, em estrutura física e molecular. Exatamente. E equilíbrio, né? Como outros alimentos, tá? Outra dica que eu gostaria de deixar aqui para as pessoas, Miguel. Sim. Se você se alimenta, que você acredita estar se alimentando corretamente, tá? E você sente uma necessidade muito grande de um docinho, Miguel, significa que o alimento que você está comendo não tem os nutrientes corretos para você, tá? Então, se você está lá no restaurante, nada contra restaurante, eu como em restaurante também, terminou de almoçar e tu já está na fila do caixa olhando o doce ali, Miguel, é porque o que você comeu não supriu a sua necessidade. Entendi. Então por isso que eu digo, toda alimentação observa o seu
corpo. E o óbvio ululante, né, para a gente concluir, eu botei em vários momentos aqui, né, o card do Taj Mahal, então o pessoal pode voltar, tem os telefones, fica aqui na Unicesumar, às 18 do Forte, 2494, no terceiro andar, tanto o consultório, né, para quem quiser conversar com o Alexandre e fazer uma consulta, agendar, tem o telefone, o WhatsApp, então ficou bem fácil, não é? Mas é preciso também, e aí tem, claro, através, não é, de uma observação, de um diagnóstico, né, preciso, como nós conversamos até aqui, a possibilidade, não é, de você também ter um atendimento, não sei se eu posso, produtos naturais, né, não são fitoterápicos, eu acho, são, pode ser. Tem algumas coisas, mas é naturais, é vitaminas, naturais, né? é mais naturais. A gente trabalha mesmo, basicamente, com alimentação mais correta, adequada para o seu biotipo, para o seu organismo, tá, amigo? Então, e antes que eu não perca a referência, daí depois eu continuo, claro. Quantidade não é qualidade. Exatamente. Nem comer pouco e nem comer muito. Comer o suficiente que você sinta que fez a transformação no seu corpo. Agora sim, né? Falando então sobre o Taj Mahal e também sobre, né, o teu trabalho como naturopata, né? Para que o pessoal complemente as informações, ou te ache, enfim, né? Aqui, agora ou posteriormente também. Nos procure aqui no terceiro andar da Unicesumar, a Taj Mahal. Ali nós conseguimos te orientar corretamente, e se vocês precisarem, podem mandar mensagem para nós, Miguel, que a gente vai responder. A gente responde todos, tira as dúvidas, tá? Um dos meus propósitos em ser terapeuta, Miguel, é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis, tá? Legal. Porque eu acho que a gente tem tudo para ser feliz. E se a gente tiver sem dores, com saúde, melhor ainda. Melhor ainda, né? Que bom. Ter saúde, né? Como diz o ditado, né? O importante é ter saúde, né? Não há o que ultrapasse, né, o limite da vida que compre essa realidade. Eu cito em muitos casos, Alexandre, o Steve Jobs, né? Que é um dos ícones da genialidade industrial, né, que fundou aí empresas de sucesso mundialmente valorizadas, mas a máquina orgânica, ela tem, né, funções que precisam ser bem cuidadas, né? Em outro momento a gente vai falar também das questões do figadais, né, que o Tancredo Neves disse que para ser político tem que ter fígado, não, o fígado é que absorve um impacto do negativo, né? E vou te falar, na minha opinião, o fígado é um dos principais órgãos, Miguel. Então, ele é medidores da consciência. Ele trabalha tudo ali, ele faz a nossa metabolização, para você ter uma ideia, para transformar em energia. Ele está funcionando 100%, Miguel, cansaço, má digestão, tudo acaba que passa pelo fígado ali. E viraram muitas vezes, não é, leituras naturais, não, o cara é um figadal, o cara, né, muito, ou a pessoa que tem o intestino preso, que nem sabe, que tem a pessoa enfesada. O que é uma pessoa enfesada que fica brava? Porque ela está enfesada mesmo, está com fígado estressado, o intestino entupido, né? E o intestino, para você ter uma ideia, Miguel, ele é relacionado em muitas áreas como o segundo cérebro, como o nosso segundo cérebro. Não fala isso, que agora vou ter que, vai ficar inevitável a piada, né? Por isso que muita gente só pensa. Então, né? Infelizmente, né? Tá explicado. Chegamos à conclusão filosófica do programa. E realmente, ele tem que funcionar 100%. Então tem que botar muito político de cabeça para baixo, para ver se pensa alguma coisa melhor. Olha, vai ser uma tarefa um pouco difícil. Mas é fato, eu conheci esse conceito, eu tenho uma nutricionista, né? Que seguidamente a gente conversa, que é específica nessa questão, né, do intestino. Ela já fez isso. Infelizmente, né, o meu cérebro, quinta série, lembrou a mesma piada, né? Claro, mas é fato, né? Nós somos uma soma de sistemas que foram ao longo da história, da evolução, né? Se for olhar desde o caldo, do Gênese, uma célula que né, você estudou isso, né? Mas não vamos falar isso muito agora, porque, né? Não, claro, mas a célula mesmo, né? Era sozinha, daí ela se associou com outra célula para formar um aminoácido. E assim foi. E hoje, né, tem formação de quadrilha, mas não é isso que eu quero dizer. Então, né, formou até demais, né? Foram longe demais, né, esses aí. Naturopata Alexandre Valença, terapeuta, muito obrigado.
né? Manga rosa, que igual ao seu Valença, não tem, né, para vender. Da manga rosa, teu parente distante, né? Vai saber, né? O sobrenome é o mesmo. Mas eu queria agradecer, Miguel, por esse convite e poder passar um pouco das informações. Eu sei que é um tempo limitado para a gente, porque senão a gente poderia ficar a semana toda falando, né? Mas já comecei a descambar para a quinta série, é melhor a gente deixar para a próxima, então, porque foi intenso o programa. Então, mas agradeço mesmo e espero que as pessoas façam um bom proveito e repassem para o máximo de pessoas que possam essas nossas informações. Miguel. Perfeito. E principalmente, né, ter credibilidade, né, buscar pessoas que têm referências, né. Eu tenho aqui, não mostrei, mas tenho os diplomas na parede do consultório, impressos, são revalidados. A gente vê muito, eu fico tão triste, tão chateado, preocupado. Às vezes você está assistindo no YouTube alguma coisa legal, importante, aparece uma propaganda enganosa, entende? Principalmente na área das terapias integrativas, né? Você não precisa ser isso, você faz um cursinho lá de 15 minutos e só visando ganhar dinheiro, entendeu? Sim. Oferecendo para as pessoas alternativas. É o negócio deles. Triste. É o negócio que eles fazem, mas aí tu acaba que tu não consegue passar uma credibilidade e forma má pessoas, né? Às vezes até as pessoas têm uma boa índole, mas acabam são enganadas, né? São enganadas, exato. Ok, obrigado, Alexandre. Foi um prazer, viu? Igualmente, obrigado. Quadro Bem-Estar e Saúde, muito obrigado a você que esteve conosco e nós voltamos. Este aqui é um recorte também, né, da nossa programação. Depois você vai ouvir aí ele em partes, né, por todas as plataformas. Muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Você sente cansaço constante, estresse ou falta de energia no dia a dia? Conheça o trabalho de Alexandre Valença, naturopata, especialista em saúde com métodos naturais. Um cuidado completo para equilibrar corpo e mente, prevenir doenças e melhorar sua qualidade de vida. Com uma abordagem integrativa, você conquista mais energia, bem-estar e vitalidade de forma natural. Agende sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 54 9844 67155. Alexandre Valença, saúde com métodos naturais. Ele prometeu mudar. Ele começou escolhendo as minhas roupas e depois as minhas amizades. Ele só perde a cabeça quando bebe. Ela não disse mais nada. Quem vê os sinais não pode esperar o fim para denunciar. Ligue 190. Isso não é amor. Associação Rio-Grandense de Imprensa. Pisar mais na avenida. Quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. Não deixe o samba morrer. Não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar.
Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O Cursão Mais Garra é a curadoria que você precisa para o seu próximo estágio na vida. O primeiro pré-vestibular do Rio Grande do Sul. Mais de 50 anos de experiência. Pioneiro em transformar sonhos em aprovações. Equipe formada por professores experientes comprometidos com resultados reais. Há décadas atuando na preparação de estudantes para vestibulares e Enem, com metodologia consolidada, equipe experiente e acompanhamento pedagógico. O Cursão oferece diferentes modalidades de curso, pensadas para atender objetivos, rotinas e fases distintas de estudo. Saiba mais sobre nossos cursos e escolha a modalidade que melhor se encaixe na sua jornada de estudos. Acesse nosso Instagram, @Cursão Garra Pré-Vestibular. Nosso WhatsApp 54-9366-1277. Estamos na Rua Coronel Flores, 749 em São Pelegrino. Venha nos visitar. Cursão Mais Garra, o próximo aprovado pode ser você.